Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, faltam aí exatamente 30 dias para a prova da EPICAR e é o seguinte, eu postei lá no Instagram uma pergunta, né, direcionada a vocês, qual a estratégia que vocês iriam utilizar na prova da EPICAR, por qual prova, por qual disciplina vocês iriam começar, matemática, português, inglês ou redação. Recebi algumas respostas e estou aqui para falar qual é a melhor estratégia para seguir lá na hora da prova. Pessoal, é claro, a resposta vocês já sabem, não existe uma melhor estratégia, isso depende de pessoa para pessoa. Mas aqui, de cara, eu já vou falar com vocês e vocês já têm que ir treinando a cabeça de vocês para isso, porque vai chegar lá na hora da prova, vai bater um nervosismo e às vezes você pode até esquecer de seguir alguns passos aqui que são fundamentais. O primeiro deles é, chegou lá na prova, leia o tema de redação, né? Isso é fato. Tem gente que deixa para fazer a redação primeiro, por último, no meio, tanto fez, tanto faz. Mas a primeira coisa que você tem que fazer ao se deparar com a prova é ler o tema de redação. Pois ao ler o tema de redação, o seu subconsciente vai preparando ali as informações que você tem para aí fazer uma redação top, mesmo que você faça ela primeiro ou deixe ela por último. Muitas pessoas usam a seguinte estratégia, faz a prova de português para depois fazer a redação, né? Mesmo que deixe a redação por último, mas, ou que seja a segunda prova a ser feita, mas sempre fazer a redação depois da prova de português. Por quê? Porque nos textos de português, alguns textos, eles servem de texto motivacional para a redação. Isso acontece demais, principalmente em vestibulares, né, para as universidades. A prova de português já vem preparada com os textos motivacionais aí, textos motivadores para a redação. Então, eu recomendo isso também, que você não necessariamente precisa deixar a redação por último, mas faça ela após a prova de português. Bom, se você quiser começar por matemática, português e inglês, tanto fez, tanto faz. Desde que você comece pela prova que você tem mais afinidade, que você gosta mais de resolver as questões. Por exemplo, quando eu fiz a prova da EPICAR, eu sabia que eu ia mandar muito bem em inglês, eu tinha muita confiança em inglês. Eu comecei por inglês? Não, eu comecei por matemática. Por quê? Porque eu gostava de fazer as questões de matemática, aquilo não me cansava. Eu sabia que pelo menos 8 eu ia conseguir acertar, eu estava confiante que pelo menos 8 eu conseguiria acertar. E 8 é o mínimo aí para passar para as próximas fases, né? Não necessariamente você vai ter a redação corrigida, mas na minha época as chances eram altas se você tirasse pelo menos um 8 ali em matemática, desde que você tirasse notas maiores em inglês e português. Mas, enfim, né, eu comecei por matemática não porque eu tinha mais confiança em matemática, mas é porque eu gostava mais de fazer as questões de matemática. Eu também, de certa forma, eu tinha, sim, uma certa confiança, mas principalmente porque aquelas questões não iriam me desgastar. Tem muita gente que gosta de fazer a prova de português primeiro, porque aí já consegue estar motivado para fazer as questões de interpretação. Por exemplo, você está lá fazendo a prova de português, tem aqueles textos gigantescos e você está com a mente fresca. Só que eu não sou adepto dessa estratégia. Por quê? Porque se você pegar a prova de português, você vai cansando, pelo menos eu, né? Por isso que é subjetivo, depende de pessoa para pessoa. Mas eu canso muito fazendo uma prova de português. É muito texto, é muita desconfiança. Pô, será que é B? Será que é C? Será que é B? Será que é C? Aquela desconfiança que acontece até mesmo entre os próprios professores de português que não se decidem qual que é o gabarito certo, né? Muita divergência entre gabaritos acontece justamente na prova de português por causa da interpretação. Então você fica entre a B e a C e aquilo não te dá uma confiança. Na matemática era diferente comigo. Na matemática, eu fazia a questão, aquilo, se eu chegasse na resposta, eu saberia que era a resposta, né? Porque principalmente a prova de EPICAR que não tem muita pegadinha. Então você fez ali, achou a resposta, bem dificilmente será outra resposta, né? Porque eles não têm muita pegadinha. Então, aquilo me motivava. Eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro. E como aquilo ia aumentando minha motivação, aí eu ficava mais empolgado para fazer a prova de português, certo? Então, é uma dica que eu dou aí para vocês também. Se você sente que você vai ficar mais motivado fazendo a prova de português, ótimo. Então, comece fazendo a prova de português para aquilo te dar um gás, te dar um ânimo, te dar uma motivação para você arrebentar em matemática, inglês
e redação, tá? Então eu espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Um forte abraço e não se esqueça, materiais gratuitos no link que tá na descrição. Falou!